Você já imaginou como seria testemunhar um acontecimento tão extraordinário que o mundo inteiro parasse para assistir? Imagine duas pessoas surgindo em um cenário de extrema tensão espiritual, proclamando a verdade de Deus com coragem absoluta, enfrentando governos, sistemas religiosos, oposição e perseguição, sem recuar um único passo. Agora imagine que, apesar de todo o poder dos seus inimigos, ninguém consiga silenciá-las antes do tempo determinado por Deus. Durante um período específico, esses dois mensageiros anunciam uma mensagem de arrependimento, realizam sinais impressionantes e desafiam um mundo que escolheu virar as costas para o Criador. Depois, quando finalmente parecem derrotados, algo completamente inesperado acontece diante dos olhos de toda a humanidade. Eles voltam à vida. O medo toma conta daqueles que celebravam sua morte. E, em seguida, uma voz vinda do céu ordena que subam, enquanto seus inimigos observam sem poder impedir. Essa cena, descrita no livro do Apocalipse, tem despertado perguntas há quase 2000 anos. Quem são esses dois testemunhos? São duas pessoas literais? Representam a Igreja? Representam a lei e os profetas? São personagens que ainda aparecerão no futuro? Ou João estava utilizando símbolos para transmitir uma mensagem muito mais profunda? Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais fascinantes de toda a Bíblia. Mas antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta para você. Quem você acredita que sejam os dois testemunhos do Apocalipse? Você pensa que serão duas pessoas reais enviadas por Deus ou acredita que esse trecho deve ser entendido simbolicamente? Escreva sua opinião nos comentários. Eu gosto de acompanhar as diferentes interpretações de quem estuda as Escrituras. E se você aprecia estudos bíblicos profundos, que procuram analisar o texto com equilíbrio e respeito, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos estudos sobre as grandes profecias da Bíblia. O capítulo 11 do Apocalipse é um dos mais intrigantes de todo o livro. Até esse momento, João já havia recebido visões extraordinárias envolvendo selos, trombetas e acontecimentos que revelam o conflito entre o reino de Deus e as forças do mal. De repente, a narrativa apresenta duas figuras misteriosas chamadas de testemunhos. Elas recebem autoridade para profetizar durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, um símbolo que, ao longo das Escrituras, está associado ao arrependimento, ao lamento e ao chamado para que o povo volte ao Senhor. Esse detalhe é extremamente importante. Desde o início percebemos que esses personagens não aparecem para entreter, impressionar ou satisfazer a curiosidade das pessoas. Eles surgem com uma missão muito clara: anunciar a verdade de Deus em um tempo de grande oposição espiritual. Ao longo da história bíblica, Deus sempre levantou testemunhas antes de momentos decisivos. Antes do dilúvio, levantou Noé para advertir sua geração. Antes da destruição de cidades marcadas pela rebeldia, enviou mensageiros. Antes do exílio de Israel, levantou profetas que chamavam o povo ao arrependimento. Antes da chegada do Messias, enviou João Batista para preparar o caminho. Em toda a Bíblia existe um padrão: Deus adverte antes de julgar. Sua misericórdia se manifesta oferecendo oportunidade para o arrependimento. É justamente por isso que muitos estudiosos entendem que os dois testemunhos representam mais do que simples personagens. Eles simbolizam o compromisso de Deus em nunca deixar o mundo sem um chamado à verdade. Mesmo nos momentos mais difíceis da história, o Senhor continua levantando vozes que anunciam sua palavra. Mas então surge a pergunta inevitável: por que exatamente dois? Essa resposta talvez esteja diante de nós desde os primeiros livros da Bíblia. Na lei de Moisés, um testemunho era confirmado pela declaração de duas ou três testemunhas. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras e também é citado no Novo Testamento. Ou seja, duas testemunhas representam um testemunho verdadeiro, suficiente e confiável. João conhecia perfeitamente esse princípio. Seus primeiros leitores também. Quando eles leram sobre dois testemunhos enviados por Deus, imediatamente compreenderam que Deus estava estabelecendo um testemunho completo diante da humanidade. Entretanto, o mistério não termina aí. O texto afirma que essas testemunhas são representadas por duas oliveiras e dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra.
Essa linguagem pode parecer estranha para quem leu o Apocalipse pela primeira vez. Porém, aqueles que conheciam o Antigo Testamento provavelmente se lembraram imediatamente de uma visão registrada pelo profeta Zacarias. Naquela visão aparecem duas oliveiras alimentando continuamente um candelabro com azeite. O contexto da profecia mostra que Deus sustentaria sua obra não pela força humana, mas pelo seu Espírito. É exatamente nesse momento que encontramos uma das declarações mais conhecidas das Escrituras: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Essa conexão é impressionante. João não está criando símbolos completamente novos. Ele está retomando imagens conhecidas das Escrituras para comunicar que Deus continua sustentando seu testemunho no mundo por meio do seu Espírito. Quanto mais observamos o Apocalipse, mais percebemos que praticamente todas as suas imagens possuem raízes profundas no Antigo Testamento. O livro não foi escrito para ser interpretado isoladamente. Ele conversa o tempo inteiro com os profetas, com os salmos e com a lei. Talvez seja justamente por isso que tantas interpretações modernas acabam enfrentando dificuldades. Muitas pessoas tentam explicar o Apocalipse olhando apenas para as notícias do jornal ou para as tecnologias atuais, esquecendo que a principal chave de interpretação está na própria Bíblia. Outro detalhe extraordinário aparece quando lemos sobre os poderes concedidos às duas testemunhas. O texto afirma que elas têm autoridade para fechar o céu, impedindo que chova durante o tempo da sua profecia. Também possuem autoridade para transformar águas em sangue e para ferir a terra com diferentes pragas. Esses sinais imediatamente fazem lembrar dois grandes personagens do Antigo Testamento. O primeiro é Elias. Durante seu ministério, Elias anunciou que não haveria chuva sobre Israel, e assim aconteceu durante anos. Seu confronto contra a idolatria marcou profundamente a história do povo de Deus. O segundo é Moisés. Foi por meio dele que Deus enviou pragas sobre o Egito, incluindo a transformação das águas em sangue, demonstrando seu poder diante de Faraó. Por causa dessas semelhanças, muitos cristãos ao longo da história concluíram que os dois testemunhos seriam justamente Moisés e Elias retornando para cumprir uma missão especial antes dos acontecimentos finais. Essa interpretação ganhou ainda mais força quando lembramos da transfiguração de Jesus. Naquele monte, Moisés e Elias aparecem conversando com Cristo diante de Pedro, Tiago e João. Para muitos estudiosos, essa cena reforça a importância desses dois personagens na história da redenção. Entretanto, outros estudiosos apresentam argumentos diferentes. Eles observam que o Apocalipse utiliza frequentemente personagens históricos como símbolos de realidades espirituais maiores. Assim como a Babilônia representa muito mais do que a antiga cidade, também Moisés e Elias poderiam representar o testemunho completo da palavra de Deus. Segundo essa interpretação, Moisés simbolizaria a lei, enquanto Elias representaria os profetas. Juntos, eles apontariam para toda a revelação divina anunciando Jesus Cristo. Existe ainda uma terceira interpretação bastante conhecida. Alguns entendem que as duas testemunhas representam a própria Igreja fiel proclamando o Evangelho ao longo da história em meio à perseguição. Nessa leitura, o número 2 não identifica necessariamente duas pessoas específicas, mas simboliza o testemunho verdadeiro do povo de Deus diante das nações. Perceba como o texto continua despertando perguntas profundas mesmo depois de tantos séculos. E talvez esse seja justamente um dos motivos pelos quais essa passagem continua fascinando estudiosos, pastores e cristãos em todo o mundo. Mas há um detalhe que torna esse mistério ainda mais intrigante. Depois de cumprirem sua missão, as duas testemunhas são finalmente vencidas pela besta que sobe do abismo. Seus corpos permanecem expostos em uma grande cidade simbolicamente chamada de Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Pessoas de diferentes povos contemplam seus corpos. As nações comemoram sua morte. Presentes são trocados como se aquele fosse um grande dia de festa. Por que o mundo inteiro celebra tanto a morte dessas duas testemunhas? O que havia na mensagem delas que despertava tamanho ódio? A resposta para essa pergunta revela uma das verdades mais profundas do Apocalipse e muda completamente a maneira como entendemos não apenas esses dois personagens, mas também o papel do povo de Deus nos últimos dias. É exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte do roteiro.
Durante toda a história da humanidade existe um padrão que se repete de maneira impressionante. Sempre que Deus levanta homens e mulheres para anunciar sua verdade, inevitavelmente surge oposição. Nem todos aceitam ouvir mensagens de arrependimento. Nem todos desejam que seus pecados sejam confrontados. Em muitos momentos da Bíblia, aqueles que falaram em nome de Deus foram rejeitados exatamente porque suas palavras incomodavam uma sociedade que preferia permanecer distante do Senhor. Foi assim com Noé. Durante muitos anos ele anunciou aquilo que ninguém acreditava que pudesse acontecer. Enquanto construía a arca, provavelmente foi alvo de zombarias, críticas e desprezo. Mas continuou obedecendo porque sabia que sua responsabilidade não era convencer o mundo por sua própria força, e sim permanecer fiel ao chamado que havia recebido. O mesmo aconteceu com os profetas de Israel. Jeremias foi perseguido por anunciar uma mensagem que o povo não queria ouvir. Isaías enfrentou resistência constante. Elias acreditou até mesmo que estava sozinho defendendo a verdadeira adoração. Em diferentes épocas, Deus levantou testemunhas, e quase sempre essas testemunhas enfrentaram rejeição. Quando chegamos ao Apocalipse, percebemos que os dois testemunhos seguem exatamente esse mesmo padrão. Eles não aparecem para agradar multidões. Eles não surgem para conquistar popularidade. Eles não anunciam uma mensagem moldada aos desejos das pessoas. Eles proclamam aquilo que Deus lhes confiou. E é justamente por isso que despertam tanta oposição. O texto afirma que, durante o período determinado por Deus, ninguém consegue destruí-los antes da hora. Essa é uma das mensagens mais poderosas dessa passagem. A missão dada por Deus permanece protegida até que seja completamente cumprida. Essa verdade aparece diversas vezes nas Escrituras. Moisés enfrentou o homem mais poderoso de sua época, mas Faraó não conseguiu impedir aquilo que Deus havia determinado. Elias foi perseguido por um rei e por uma rainha que desejavam sua morte, mas permaneceu vivo até completar seu ministério. Daniel foi lançado na cova dos leões, porém Deus fechou a boca dos animais. Os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, mas o fogo não consumiu suas vidas. Os apóstolos foram presos, ameaçados e perseguidos, mas continuaram anunciando o Evangelho porque compreendiam que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Existe um princípio que percorre toda a Bíblia. Nada pode interromper o propósito de Deus antes do tempo determinado por Ele. Essa certeza traz enorme esperança para qualquer cristão. Vivemos em um mundo marcado por incertezas. Notícias mudam diariamente. Governos mudam. Crises surgem inesperadamente. Muitas vezes parece que tudo está fora de controle. No entanto, o Apocalipse continua lembrando que Deus permanece soberano sobre a história. Os 2 testemunhos só concluem sua missão quando Deus permite. Nem antes. Nem depois. Exatamente no momento estabelecido pelo Senhor. Isso mostra que o verdadeiro controle da história nunca esteve nas mãos dos homens. Depois que sua missão termina, a narrativa muda completamente. A besta que sobe do abismo recebe permissão para guerrear contra eles. Pela primeira vez, parece que o mal venceu. Os 2 mensageiros caem. Suas vozes se calam. Seus corpos permanecem expostos. E aquilo que parecia impossível finalmente acontece. A reação do mundo é surpreendente. Em vez de lamentar, as pessoas comemoram. O texto descreve celebrações, troca de presentes e alegria coletiva. Por que tanta comemoração? Por que aqueles 2 testemunhos incomodavam? Eles denunciavam o pecado. Chamavam ao arrependimento. Confrontavam a idolatria. Lembravam constantemente que existe um Deus diante de quem toda a humanidade prestará contas. Enquanto estavam vivos, ninguém conseguia ignorar sua mensagem. Agora que pareciam derrotados, muitos acreditavam que finalmente poderiam viver sem serem confrontados. Essa cena revela algo profundo sobre o coração humano. Nem sempre as pessoas rejeitam Deus por falta de evidências. Muitas vezes o rejeitam porque preferem viver sem que sua autoridade interfira em suas escolhas. Essa realidade já havia sido anunciada por Jesus. Ele declarou que a luz veio ao mundo,
mas muitos preferiram as trevas porque suas obras eram más. Essa afirmação continua extremamente atual. Ainda hoje existem pessoas que rejeitam qualquer mensagem que as convide ao arrependimento. Preferem ouvir discursos que confirmem seus desejos. Aceitam facilmente palavras de conforto. Mas resistem quando a verdade exige mudança. Os dois testemunhos representam exatamente o contrário. Eles permanecem fiéis mesmo sabendo que isso lhes custará oposição. Talvez seja justamente por isso que essa passagem continue falando tão fortemente aos cristãos de todas as épocas. Cada geração enfrenta suas próprias formas de pressão. Nem sempre a perseguição acontece através da violência. Às vezes ela aparece na forma de ridicularização. Em outras ocasiões surge por meio da exclusão social. Em alguns lugares acontece através de leis injustas. Em outros, por meio da pressão cultural para abandonar princípios bíblicos. As circunstâncias mudam. Mas o chamado permanece o mesmo. Ser testemunha de Cristo. E existe outro detalhe extraordinário. Enquanto o mundo celebra a aparente derrota dos dois testemunhos, Deus permanece em silêncio. Por 3 dias e meio nada acontece. Os inimigos acreditam que venceram. Talvez pensem que a mensagem de Deus terminou definitivamente. Mas o silêncio divino nunca significa ausência. Quantas vezes isso aconteceu na Bíblia? José passou anos preso antes de ser exaltado. Israel permaneceu séculos no Egito antes da libertação. Os discípulos passaram pelo silêncio do sábado entre a crucificação e a ressurreição. Em todos esses momentos parecia que a esperança havia acabado. Mas Deus estava preparando algo muito maior. O mesmo acontece aqui. Quando ninguém espera, o Espírito de vida enviado por Deus entra novamente nos dois testemunhos. Eles se levantam. Imagine essa cena. Aqueles que comemoravam ficam completamente aterrorizados. Os mesmos corpos que estavam caídos agora estão de pé. O silêncio é quebrado. A morte não tem a palavra final. Logo em seguida uma voz poderosa vinda do céu declara: subi para aqui. Os dois testemunhos são elevados diante dos olhos dos seus inimigos. Essa descrição inevitavelmente faz lembrar outros acontecimentos bíblicos. Lembra a ascensão de Jesus. Lembra também a esperança da vitória definitiva prometida ao povo de Deus. Mais uma vez, o Apocalipse apresenta uma verdade central. O mal pode parecer vencedor por um tempo. Mas sua vitória nunca é definitiva. Essa mensagem atravessa todo o livro. O dragão parece poderoso. Mas é derrotado. A besta parece invencível. Mas seu domínio termina. A morte parece triunfar. Mas é vencida. O pecado parece dominar. Mas será destruído. Cristo permanece soberano do início ao fim. Talvez seja exatamente essa razão pela qual tantos cristãos encontraram esperança no Apocalipse durante períodos de intensa perseguição. Eles compreendiam que sua fidelidade talvez lhes custasse a própria vida. Mas também sabiam que a última palavra pertence a Deus. Essa continua sendo uma das maiores mensagens do livro. Não importa quão escuro pareça o momento presente. Não importa quão poderosa pareça a oposição. Não importa quantas vezes a verdade pareça derrotada. O Senhor continua governando. Existe ainda um detalhe que poucos observam. Depois da ascensão das duas testemunhas, ocorre um grande terremoto. Parte da cidade é destruída. Muitas pessoas morrem. Outras ficam tomadas de medo e dão glória ao Deus do céu. Essa reação é significativa. Mesmo após tanta resistência, Deus continua oferecendo oportunidade para que as pessoas reconheçam sua soberania. Ao longo de toda a Bíblia encontramos esse equilíbrio entre justiça e misericórdia. Deus adverte antes de julgar. Chama antes de condenar. Convida antes de executar sua justiça. Os dois testemunhos fazem parte exatamente desse chamado. Sua missão nunca foi apenas anunciar juízo. Seu objetivo principal sempre foi conduzir pessoas ao arrependimento. E talvez aqui esteja uma das maiores lições dessa profecia.
Mais importante do que descobrir exatamente quem são os dois testemunhos é compreender o que eles anunciam. Sua identidade desperta curiosidade. Sua mensagem transforma vidas. É justamente essa mensagem que continua ecoando através das páginas das Escrituras, chamando cada geração a permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando o mundo inteiro escolhe seguir um caminho diferente. Mas ainda existe uma pergunta que continua intrigando estudiosos até hoje. Se esses dois testemunhos realmente aparecerão no futuro como duas pessoas específicas, por que alguns cristãos acreditam que possam ser Enoque e Elias, enquanto outros defendem que serão Moisés e Elias? Quais argumentos bíblicos sustentam cada uma dessas interpretações? É exatamente essa comparação que vamos analisar na próxima parte deste vídeo. Uma das razões pelas quais essa passagem continua despertando tanto interesse é que a própria Bíblia não identifica explicitamente quem são os dois testemunhos. João descreve sua missão, seus poderes, sua fidelidade e o desfecho extraordinário do seu ministério, mas em nenhum momento escreve seus nomes. Esse silêncio das Escrituras fez com que, ao longo dos séculos, estudiosos apresentassem diferentes interpretações, sempre procurando comparar texto com texto para compreender aquilo que Deus revelou. Talvez a interpretação mais conhecida seja a de que os dois testemunhos serão Moisés e Elias. Essa ideia não surgiu por acaso. Ela nasce da própria descrição feita por João. Quando lemos que um deles possui autoridade para fechar o céu, impedindo que chova durante o período da profecia, imediatamente lembramos do ministério de Elias. Durante o reinado de Acabe, Elias anunciou que não cairia chuva sobre Israel, e assim aconteceu. Não foi um poder próprio do profeta, mas uma demonstração da autoridade de Deus diante de um povo que havia abandonado a verdadeira adoração. Logo depois, João afirma que os testemunhos possuem autoridade para transformar águas em sangue e enviar pragas sobre a terra. Novamente, a memória do leitor volta imediatamente para Moisés. Foi por meio dele que Deus enviou as pragas contra o Egito, demonstrando seu domínio absoluto sobre Faraó e sobre os falsos deuses daquela nação. Essas semelhanças são tão evidentes que muitos entendem que João estava apontando diretamente para esses dois personagens. Existe ainda outro argumento frequentemente apresentado. Quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, dois personagens apareceram conversando com ele. Moisés e Elias. Não foi um acontecimento comum. Aquela cena revelou a glória de Cristo antes da cruz e reuniu exatamente dois dos maiores representantes da história do povo de Deus. Para muitos estudiosos, isso reforça a ideia de que esses mesmos personagens poderão desempenhar um papel especial nos acontecimentos descritos pelo Apocalipse. Mas existe outra interpretação igualmente antiga. Alguns entendem que os dois testemunhos serão Enoque e Elias. Por quê? Porque, segundo o relato bíblico, ambos foram levados por Deus sem experimentar a morte comum. Sobre Enoque, a Escritura afirma que ele andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Sobre Elias, o texto relata que ele foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por um carro e cavalos de fogo. A partir dessas passagens, alguns intérpretes lembram que a carta aos Hebreus afirma que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Assim, concluem que Enoque e Elias retornariam à terra para cumprir seu ministério e então experimentariam a morte descrita no Apocalipse. Essa interpretação possui longa tradição entre diversos comentaristas cristãos. Entretanto, outros estudiosos observam que a declaração da carta aos Hebreus expressa um princípio geral sobre a condição humana, não necessariamente uma regra absoluta para cada indivíduo. Afinal, a própria Bíblia registra pessoas que foram ressuscitadas e morreram novamente, como Lázaro. Por isso, muitos entendem que esse argumento, embora interessante, não é suficiente para identificar os dois testemunhos. Existe ainda uma terceira linha de interpretação que cresce entre diversos estudiosos contemporâneos. Segundo essa perspectiva, João não pretende identificar indivíduos específicos. Seu objetivo seria apresentar duas testemunhas simbólicas representando o testemunho fiel do povo de Deus. Essa interpretação observa vários detalhes interessantes. No próprio Apocalipse, os candelabros representam igrejas. As oliveiras remetem à visão de Zacarias, onde simbolizam a obra sustentada pelo Espírito de Deus.
Além disso, todo o livro utiliza frequentemente figuras simbólicas para representar realidades espirituais muito maiores. Assim, as duas testemunhas representariam a igreja proclamando o evangelho em meio à perseguição até o fim da história. Perceba algo importante. Independentemente da posição adotada, todas essas interpretações concordam em algo essencial. Deus nunca deixa o mundo sem testemunho. Essa verdade atravessa toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus continua levantando pessoas para anunciar sua palavra. Às vezes é um único profeta. Outras vezes é uma nação inteira. Em outros momentos é a própria igreja espalhada pelo mundo. Mas o testemunho nunca desaparece. Talvez essa seja justamente a maior mensagem escondida nessa profecia. Enquanto muitos concentram toda a sua atenção tentando descobrir os nomes dos dois testemunhos, o próprio texto parece enfatizar muito mais sua missão do que sua identidade. Observe quanto espaço João dedica àquilo que eles fazem. Eles anunciam, advertem, profetizam, chamam ao arrependimento, permanecem fiéis, sofrem perseguição, são aparentemente derrotados. Depois são exaltados por Deus. A narrativa inteira gira em torno da fidelidade dessas testemunhas. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. E se João quisesse que o leitor se preocupasse menos com quem são e muito mais com o que representam? Porque, no fim das contas, cada cristão também foi chamado para ser testemunha de Cristo. Jesus declarou aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam suas testemunhas até os confins da terra. Essa palavra não foi dirigida apenas aos apóstolos. Ela continua ecoando através dos séculos. Ser testemunha significa refletir Cristo. Significa anunciar o Evangelho. Significa permanecer fiel mesmo quando isso não é popular. Significa viver de maneira que outras pessoas possam enxergar o caráter de Deus através da nossa vida. Talvez por isso o Apocalipse apresente essas testemunhas como modelos de perseverança. Elas não negociam a verdade. Não abandonam sua missão. Não adaptam a mensagem para agradar seus ouvintes. Permanecem fiéis até o fim. Vivemos em uma geração que valoriza a aprovação imediata. Muitas pessoas moldam suas opiniões conforme aquilo que recebe mais aplausos. Mas o discípulo de Cristo não foi chamado para seguir multidões. Foi chamado para seguir o Senhor. Às vezes isso significará concordar com a maioria. Outras vezes significará permanecer sozinho. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos servos de Deus. Noé permaneceu praticamente sozinho. Jeremias pregou durante anos sem ver o arrependimento da nação. Elias acreditou que era o único fiel restante. João Batista perdeu a vida por anunciar a verdade. Os apóstolos enfrentaram perseguições constantes. Ainda assim, nenhum deles mediu o sucesso pelo número de aplausos recebidos. Eles mediram sua vida pela fidelidade a Deus. Essa talvez seja a principal lição deixada pelos dois testemunhos. A verdadeira vitória não consiste em evitar dificuldades. Consiste em permanecer fiel até completar a missão recebida. Quando observamos a história da Igreja, percebemos que essa verdade continua atual. Ao longo dos séculos, milhões de cristãos enfrentaram perseguições, prisões e até a morte simplesmente porque se recusaram a negar sua fé. Humanamente falando, muitos pareciam derrotados. Mas espiritualmente permaneciam vencedores. O próprio Apocalipse redefine completamente nossa ideia de vitória. O mundo chama vencedor aquele que conquista poder. Deus chama vencedor aquele que permanece fiel. O mundo admira quem domina. Deus honra quem persevera. O mundo valoriza sucesso imediato. Deus contempla a eternidade. Talvez seja justamente isso que torna essa profecia tão poderosa. Ela não foi escrita apenas para satisfazer nossa curiosidade sobre acontecimentos futuros. Ela foi escrita para fortalecer nossa fidelidade no presente. E existe ainda um detalhe extraordinário que costuma passar despercebido. Depois de toda essa narrativa envolvendo os dois testemunhos, o Apocalipse continua caminhando para a revelação da soberania absoluta de Deus sobre toda a história.
Nada acontece por acaso. Nenhuma perseguição foge ao seu conhecimento. Nenhuma lágrima é esquecida. Nenhum sofrimento permanece sem propósito. Mesmo quando parece que o mal está vencendo, Deus continua conduzindo sua história rumo ao dia em que Cristo estabelecerá definitivamente seu reino. É exatamente por isso que a mensagem dos dois testemunhos continua relevante para cada geração. Mais importante do que descobrir seus nomes é decidir se nós também permaneceremos fiéis ao Senhor quando nossa própria fé for colocada à prova. E talvez essa seja a pergunta que cada pessoa precisa responder diante de Deus. Se hoje fosse necessário escolher entre a aprovação do mundo e a fidelidade a Cristo, qual seria a nossa decisão? É essa reflexão que transforma a profecia de um simples tema de estudo em um chamado pessoal para viver uma fé perseverante, cheia de esperança e firmada na certeza de que, no final da história, a vitória pertence ao Cordeiro. Existe uma característica do livro do Apocalipse que muitas vezes passa despercebida. Quase todas as pessoas que o leem pela primeira vez ficam fascinadas pelos símbolos, pelos números e pelas figuras misteriosas. Dragões, bestas, trombetas, selos, taças, estrelas, anjos e testemunhas acabam despertando enorme curiosidade. No entanto, quando observamos cuidadosamente a estrutura do livro, percebemos que João nunca escreveu para alimentar uma simples curiosidade sobre o futuro. Cada visão tinha um propósito espiritual muito claro: fortalecer a fé daqueles que permaneceriam vivendo em um mundo marcado pela oposição ao reino de Deus. É exatamente por isso que a história dos dois testemunhos continua sendo tão relevante para nós. Independentemente da interpretação que cada cristão adote sobre sua identidade, existe uma verdade que atravessa toda essa passagem e permanece absolutamente incontestável: Deus continua levantando testemunhas em todas as gerações. Essa afirmação talvez pareça simples, mas possui um significado profundo. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos que Deus nunca deixou sua voz desaparecer completamente da terra. Quando a violência tomou conta do mundo antigo, Noé permaneceu anunciando a justiça. Quando Israel estava escravizado no Egito, Deus levantou Moisés. Quando a idolatria dominava a nação, Elias enfrentou sozinho centenas de falsos profetas. Quando Jerusalém caminhava para o exílio, Jeremias continuou pregando mesmo sendo rejeitado. Quando o povo aguardava a chegada do Messias, João Batista preparou o caminho. Quando Cristo ressuscitou, os apóstolos levaram o Evangelho aos confins do mundo. Em cada período da história existiram pessoas comuns que aceitaram uma missão extraordinária. Nenhuma delas era perfeita. Todas enfrentaram medo. Todas passaram por momentos de fraqueza. Mas todas compreenderam que obedecer a Deus era mais importante do que buscar a aprovação humana. Talvez seja exatamente isso que o Apocalipse deseja despertar em seus leitores. Em vez de apenas perguntar quem serão os dois testemunhos, talvez devêssemos perguntar se estamos vivendo como testemunhas de Cristo em nosso próprio tempo. Porque essa pergunta muda completamente nossa maneira de ler essa profecia. Ela deixa de ser apenas uma discussão sobre acontecimentos futuros e passa a ser um chamado para o presente. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos uma vida sem dificuldades. Muito pelo contrário. Ele afirmou que no mundo eles teriam aflições. Disse que seriam odiados por causa do seu nome. Advertiu sobre perseguições. Falou sobre falsos mestres. Anunciou tempos difíceis. Mas, em todas essas advertências, sempre acrescentava uma promessa: eu estarei convosco todos os dias. Essa promessa atravessa toda a Bíblia. Os dois testemunhos jamais estiveram sozinhos. Mesmo quando pareciam abandonados. Mesmo quando seus inimigos comemoravam. Mesmo quando seus corpos permaneciam expostos diante do mundo. Deus continuava presente. Seu silêncio nunca significou ausência. Essa é uma das maiores lições das Escrituras. Nem sempre conseguimos perceber imediatamente aquilo que Deus está fazendo. José não compreendia por que estava preso. Daniel não sabia quanto tempo permaneceria no exílio. Jeremias não entendia por que sua mensagem era tão rejeitada. Os discípulos também não compreenderam imediatamente a crucificação de Jesus. Por alguns instantes parecia que tudo havia terminado. Mas a manhã da ressurreição mudou completamente aquela história.
O mesmo padrão aparece novamente no Apocalipse. Os dois testemunhos parecem derrotados. Depois são restaurados. Parecem esquecidos. Depois são exaltados. Parecem vencidos. Depois demonstram que a vitória sempre pertenceu a Deus. Esse contraste não é um detalhe. Ele está no centro da mensagem cristã. A cruz parecia derrota, mas tornou-se vitória. O túmulo parecia o fim, mas tornou-se o início da maior esperança da humanidade. Por isso, quando lemos sobre os dois testemunhos sendo ressuscitados diante de seus inimigos, não devemos enxergar apenas um acontecimento extraordinário. Devemos enxergar um reflexo da própria vitória de Cristo sobre a morte. Essa esperança sustentou milhões de cristãos ao longo da história. Muitos perderam bens. Outros perderam liberdade. Alguns perderam a própria vida. Mas todos permaneceram firmes porque acreditavam que a morte nunca possui a palavra final para aqueles que pertencem ao Senhor. Vivemos em uma geração extremamente preocupada com o sucesso imediato. As pessoas desejam resultados rápidos. Reconhecimento instantâneo. Aprovação constante. Mas a Bíblia apresenta uma perspectiva completamente diferente. Ela nos ensina que fidelidade vale mais do que popularidade. Obediência vale mais do que aplausos. Perseverança vale mais do que conforto. Os dois testemunhos não mediram seu sucesso pelo número de pessoas que os aceitaram. Eles mediram sua vida pela fidelidade ao chamado recebido. Essa talvez seja uma das mensagens mais necessárias para os nossos dias. Hoje é muito fácil adaptar a mensagem para agradar as pessoas. É fácil evitar temas difíceis. É fácil anunciar apenas aquilo que produz conforto imediato. Mas os verdadeiros servos de Deus sempre anunciaram tanto sua misericórdia quanto sua justiça. Chamaram ao arrependimento. Ofereceram esperança. Proclamaram o perdão disponível através da graça. Ao mesmo tempo, lembraram que todos nós compareceremos diante do Senhor. Os dois testemunhos representam exatamente esse equilíbrio. Eles anunciam advertência, mas também anunciam oportunidade. Chamam ao arrependimento, mas apontam para a misericórdia divina. Esse continua sendo o coração do Evangelho. Deus não deseja a destruição do pecador. Deseja seu arrependimento. Toda a Bíblia aponta para essa realidade. Desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém, vemos um Deus que continuamente chama homens e mulheres para voltarem à sua presença. Mesmo quando a humanidade insiste em seguir caminhos diferentes. Mesmo quando rejeita seus profetas. Mesmo quando crucifica seu próprio filho. A graça continua sendo oferecida. Talvez por isso o ministério dos dois testemunhos seja tão significativo. Eles aparecem em um cenário extremamente difícil. Mesmo assim continuam anunciando a verdade. Porque enquanto existe vida, existe oportunidade para arrependimento. Essa verdade nunca deve ser esquecida. Às vezes observamos o mundo ao nosso redor e pensamos que tudo está perdido. As notícias parecem cada vez mais preocupantes. A violência cresce. A injustiça aumenta. O pecado parece ser celebrado. Mas exatamente em momentos assim Deus continua levantando testemunhas. Pessoas simples. Homens e mulheres comuns. Jovens. Idosos. Pastores. Missionários. Pais. Mães. Cristãos que, através das suas palavras e principalmente das suas atitudes, continuam refletindo a luz de Cristo em meio às trevas. Talvez nunca sejam conhecidos mundialmente. Talvez jamais apareçam nos livros de história. Mas são conhecidos por Deus. E isso basta. O Apocalipse mostra que Deus conhece perfeitamente aqueles que lhe pertencem. Nenhum ato de fidelidade passa despercebido. Nenhuma lágrima é esquecida. Nenhuma oração sincera deixa de ser ouvida. Essa certeza fortalece nossa caminhada. Porque a recompensa do cristão nunca depende da aprovação deste mundo. Depende da promessa daquele que permanece fiel para sempre. E então chegamos à pergunta final deste estudo. Quem são os dois testemunhos do Apocalipse?
A resposta talvez não seja tão simples quanto muitos gostariam. Existem argumentos respeitáveis para diferentes interpretações. Alguns enxergam Moisés e Elias. Outros defendem Enoque e Elias. Há quem veja um símbolo da igreja. Há quem compreenda uma representação da palavra de Deus proclamada ao mundo. Enquanto cristãos sinceros continuam estudando essa passagem com humildade, uma verdade permanece inalterável. O centro dessa profecia não é revelar nomes. O centro é revelar o caráter de Deus. Um Deus que continua chamando. Continua divertindo. Continua oferecendo graça. Continua sustentando seus servos. E continua conduzindo a história para o dia em que Cristo voltará em glória para estabelecer definitivamente seu reino. É essa esperança que atravessa o Apocalipse inteiro. O medo não é a mensagem principal. A esperança é. A derrota não é o final. A vitória de Cristo é. A morte não encerra a história. A ressurreição aponta para a eternidade. Se você chegou até aqui, eu quero fazer uma pergunta que vai além da curiosidade profética. Se Deus estivesse procurando testemunhas fiéis na nossa geração, pessoas dispostas a permanecer firmes na verdade, independentemente das circunstâncias, será que nós estaríamos entre elas? Essa é a reflexão que o Apocalipse deixa para cada um de nós. Se este estudo fortaleceu sua fé e ajudou você a compreender melhor essa passagem tão extraordinária, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também ama estudar as profecias bíblicas. E agora escreva nos comentários, na sua opinião, quem são os dois testemunhos do Apocalipse e por quê? Quero ler sua resposta e continuar essa conversa com você no próximo estudo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.